Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre conjugação verbal. Nós vamos ver como os verbos são conjugados, como é que eles são estruturados. Então, para sabermos como os verbos são conjugados, precisamos conhecer um pouco sobre os elementos estruturais do verbo. Qual a estrutura básica de um verbo? Bem, a estrutura básica de um verbo é radical, vogal temática, desinência modo temporal e a desinência número pessoal. Aqui nós temos o seguinte exemplo. Você mesmo encontrará a solução. Eu destaquei aqui o verbo encontrará, que é o verbo da frase. Bem, ao dividirmos esse verbo em elementos mórficos, ou seja, em morfemas, o que é que vem a ser primeiramente um morfema? Então, o morfema é o menor elemento significativo formador de vocábulos, ou seja, dentro de uma palavra pode haver partes. E é o que nós podemos ver aqui. O verbo encontrará, ao ser dividido em morfemas, encontraremos o seu radical, que é encontre, a vogal temática, que é o a, e a desinência modo temporal, que é o ra. Pelo contexto, é possível nós sabermos que o verbo está conjugado na terceira pessoa do singular, no presente do indicativo. Um outro exemplo que eu também trago aqui é: era muito bom quando conversávamos frente a frente. Eu destaco aqui principalmente o verbo conversávamos, que é o verbo que eu quero analisar com vocês. Bem, aqui nós temos converse, que é o radical, o a, que é a vogal temática, o vá, que é a desinência modo temporal, e o mos, que é a desinência número pessoal. Então, pelo contexto, também é possível nós sabermos que se trata de um verbo conjugado na primeira pessoa do plural do presente do indicativo. Então, vejam, a desinência vá indica o modo e o tempo, e a desinência mos está indicando o número e a pessoa. Um outro exemplo que eu também gostaria de discutir com vocês, analisar com vocês, é: o pardal canta nas manhãs ensolaradas de domingo. Eu destaco aqui também o verbo canta, e aqui a gente vai ver que ao dividirmos esse verbo em elementos mórficos, nós temos o cante, que é o radical, e o a, que é a vogal temática. Vejam que aqui neste exemplo não temos a desinência modo temporal e a desinência número pessoal, porque um verbo flexionado, ele não vai ter a mesma estrutura. Então, cada verbo possui uma estrutura diferente. É possível sabermos, por exemplo, aqui, por meio do contexto, que esse é um verbo conjugado na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Bem, conhecendo cada um desses elementos, vocês vão ver que o radical ele é encontrado a partir do infinitivo e é o elemento portador de significado. Então, basta retirarmos aqui as terminações AR, ER e R e nós podemos encontrar o radical. Então, aqui eu tenho os seguintes exemplos. O radical de falar, tirando aqui o AR, então eu tenho fal. O de vender, tirando o ER, é vende. E o de partir, parte. Então, tirando o IR. Então, é muito fácil nós podermos encontrar aqui o radical. Uma outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção de vocês se refere à forma verbal risotônica e arrisotônica. O que é uma forma verbal risotônica? É quando a vogal tônica, ela recai, ela está dentro do radical. E a forma verbal arrisotônica é quando a vogal tônica está fora, ou seja, recai fora do radical. Então, aqui eu tenho canto, que a vogal tônica é A, e vocês podem ver que esse A aqui destacado está dentro do radical cante, então, canto. E aqui nós temos cantou, que a vogal tônica aqui, nesse caso, é o O, e essa vogal, ela está fora do radical cante, então, cantou. A forma risotônica, então, relembrando aí, que é quando essa vogal tônica, ela está dentro do radical, e a risotônica é quando ela está fora do radical. E o que vem a ser a vogal temática? A vogal temática é um morfema responsável por dividir os verbos em conjugações. Então, eu tenho verbos de primeira conjugação, de segunda conjugação e de terceira conjugação. Então, o verbo de primeira conjugação aí é o verbo cantar, terminado em AR. Então, eu tenho o radical cante, esse aí é a vogal temática. Vender, vende, é o radical, o é a vogal temática. E partir,
parte, que é o radical, e o I, que é a vogal temática. Bem, explicado a vocês os elementos estruturais do verbo, então passemos agora aqui a falar um pouco das desinências, que eu tinha trabalhado com vocês, tinha explicado a vocês na nossa última aula. Então, relembrando aí a desinência de número, que é o singular e o plural, e a de pessoa, que é a primeira, segunda e terceira pessoa do discurso. Depois nós temos a desinência de modo, se referindo ao modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, e de tempo, se está se referindo ao presente, ao passado ou ao futuro. Bem, explicado então esses elementos estruturais, nós passamos agora para as conjugações verbais. Então, nós temos verbos de primeira conjugação, verbos de segunda conjugação e os verbos de terceira conjugação, como eu falei. Os verbos de primeira conjugação, eles terminam em AR, os de segunda em ER e os de terceira conjugação terminam em IR. Então, eu tenho aí, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, eu tenho um verbo na primeira conjugação, que é o verbo cantar, terminado em AR. Veja aqui, como é que esse verbo ele é flexionado, como é que ele é conjugado. Ao estudarmos os verbos regulares, vocês puderam perceber que os radicais eles não apresentam alteração em qualquer uma de suas formas. Da mesma maneira, as desinências verbais são sempre as mesmas para cada conjugação. Então, por essa regularidade, formam modelos de conjugação. Então, se temos aqui o verbo cantar, nós podemos ver que todos os verbos de primeira conjugação terminados em AR serão conjugados dessa mesma forma, com essas mesmas terminações. Então, por meio do verbo cantar, eu posso conjugar também o verbo pular, o verbo dançar. Então, eu pulo, tu pulas, ele pula, nós pulamos, vós pulais, eles pulam. Eu danço, tu danças, ele dança, nós dançamos, vós dançais, eles dançam. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Então, veja, os verbos regulares terminados em AR, que são referentes à primeira conjugação, então eu posso conjugar qualquer verbo através dessas terminações verbais, porque elas serão as mesmas. Então, vejam aqui, que aqui eu também destaco os elementos mórficos. Então, eu canto. Então, eu canto, eu tenho aqui o cante, que é o radical, e o O, que é a desinência número pessoal. Tu cantas, o A, que é a vogal temática, e o S, que é a desinência número pessoal. Ele canta, eu tenho o cante, que é o radical, e o A, que é a vogal temática. Nós cantamos, eu tenho o A, que é a vogal temática, e o mós, que é a desinência número pessoal. Depois nós temos vós cantais, eu tenho o cante, que é o radical, o A é a vogal temática e o IS, que é a desinência de número e pessoa, a desinência número pessoal. Eles cantam, então eu tenho o cante, que é o radical, o A, que é a vogal temática, e o M, que é a desinência de número e pessoa, a desinência número pessoal. Então, vejam que aqui eu estou mostrando para vocês o radical, qual é a vogal temática e quais são as principais desinências. Bem, passando aqui para o verbo da segunda conjugação, que é o verbo vender, nós temos eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. Então, por meio desse verbo aqui, eu posso conjugar qualquer verbo regular de segunda conjugação, porque a terminação também vai ser a mesma. Então, por exemplo, eu tenho o verbo beber. Eu bebo, tu bebes, ele bebe. Nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. O verbo escrever. Eu escrevo, tu escreves, ele escreve. Nós escrevemos, vós escreveis, eles escrevem. Então, vejam, a terminação é a mesma. Aqui no verbo vendo, que eu vendo, que é o verbo está na primeira pessoa do singular. Então, eu tenho aqui o vende, que é o radical, e o O aqui é a desinência número pessoal. A mesma coisa aqui do verbo cantar. Eu canto. Então, eu tenho o cante, que é o radical, o O, que é a desinência número pessoal. Aqui eu tenho o vende, que é o radical, e o O, que é a desinência número pessoal. Passando para o verbo partir, eu tenho eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Então, eu tenho aqui agora um verbo de terceira conjugação, o verbo terminado em IR. Por meio desse verbo, um verbo regular, eu posso também conjugar qualquer verbo regular da terceira conjugação. Então, eu tenho
Eu durmo. Tu dormes, ele dorme. Nós dormimos, vós dormis, eles dormem. Eu existo, tu existes, ele existe. Nós existimos, vós existis, eles existem. Então, eu tenho também aqui, no tu partes, eu tenho parte, que é o radical, o E, que é a vogal temática, e o S, que é a desinência número pessoal. Passando agora para o pretérito perfeito. Observe como os verbos eles estão conjugados, observem as suas desinências e principalmente também a sua vogal temática. Então, eu tenho aqui na primeira pessoa do singular, do pretérito perfeito, eu cantei, do verbo cantar, eu vendi, do verbo vender, e eu parti, do verbo partir. Então, eu cantei, cante é o radical, o E é a vogal temática e o I é a desinência número pessoal. Vejam, quando eu vou para o verbo vender, eu tenho o radical, que é aqui eu tenho eu vendi, eu tenho radical e desinência número pessoal. A mesma coisa em relação ao verbo partir, eu não tenho vogal temática. Cantaste, tu cantaste, então eu tenho o A, que é a vogal temática, e o STE, que é a desinência número pessoal. Então, assim é formado o pretérito perfeito, a segunda pessoa do pretérito perfeito do indicativo. A mesma coisa é o tu vendeste, então eu tenho vende, que é o radical, o E, que é a vogal temática, e o STE, que é a desinência número pessoal. Veja, não tenho aqui desinência modo temporal. Mas se eu for para cá, eles cantaram, eles venderam ou eles partiram, eu vou ter o quê? O cante aqui, nesse caso, é o radical, o A é a vogal temática, o Rá é a desinência modo temporal e o M é a desinência número pessoal. A mesma coisa eu vou ter aqui no verbo vender. Eles venderam. Então, eu tenho vende, radical, vogal temática, Rá, a desinência modo temporal e o M, a desinência número pessoal. A mesma coisa em relação ao verbo partir. Veja como o verbo ele é flexionado no pretérito perfeito. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Eu parti, tu partiste, ele partiu. Nós partimos, vós partistes, eles partiram. Então, assim é construído, assim é conjugado o verbo no pretérito perfeito. Então, é necessário que vocês observem principalmente as desinências, a terminação verbal de cada verbo, da conjugação de cada verbo. O pretérito imperfeito. Então, vocês podem ver aqui que ele termina na primeira conjugação aí em vá e na segunda e na terceira em ia. Então, é diferente. Então, eu tenho eu cantava, do verbo cantar, eu vendia, do verbo vender, e eu partia, do verbo partir. Veja que o vender e o partir têm as mesmas terminações, já é diferente do verbo cantar, que vai terminar em vá, aqui em ia. Então, eu tenho aqui em cantava, cante, novamente, o radical, o a vogal temática, e o vá é desinência modo temporal. Quando eu vou para vendia e partia, eu tenho o R aqui, né? Então, vende, que é o radical, esse R aqui é simbolizando, sinalizando que é o radical, e o ia, que é a desinência modo temporal. A mesma coisa acontece com o verbo partir. Eu partia. Então, eu tenho radical e desinência modo temporal. Veja que eu não tenho vogal temática aqui. Tu cantavas, então eu tenho cante, que é o radical, o a, que é a vogal temática, vá, que é a desinência modo temporal, e o s, aqui, que é a desinência número pessoal. Vendias, partias, então eu tenho vende, que é o radical, o ia, que é a desinência modo temporal, e o s, que é a desinência número pessoal. A mesma coisa em partias. Quero destacar aqui o vós cantáveis, então eu tenho cante, que é o radical, o a, que é a vogal temática, o vé, que é a desinência modo temporal, e o is, que é a desinência número pessoal. Veja que aqui no verbo da segunda conjugação, como é que ele é formado, como é que ele é conjugado. Então, eu tenho vende, que é o radical, o ie, que é a desinência modo temporal, e o is, que é a desinência número pessoal, que é o mesmo aqui do verbo partir. No pretérito mais que perfeito. Então, no pretérito mais que perfeito,
vamos ver aí como é que ele é formado, principalmente. Ele é formado pelo radical e, principalmente, pela desinência modo temporal, que é o ra. Então, esse ra se mantém tanto nos verbos de primeira conjugação, quanto nos verbos de segunda e terceira conjugação. Então, eu cantara, eu vendera, eu partira. Então, eu tenho o cante, que é o radical, o a, que é a vogal temática, e o ra, que é a desinência modo temporal. Veja, quem vender, o é, que é a vogal temática, o ra, a desinência modo temporal, e partira, o i, a vogal temática, e o ra, a desinência modo temporal. Destaco aqui, principalmente, no verbo vender, nós venderamos, então eu tenho o é, que é a vogal temática, o ra, que é a desinência modo temporal, e o mos, que é a desinência número pessoal. A mesma coisa acontece aqui que eu destaquei em relação ao verbo partir. E o futuro do presente? Como é que o futuro do presente ele é flexionado, ele é conjugado, ele é elaborado aí? Então, eu tenho eu cantarei, eu venderei e eu partirei. Então, veja que a terminação, tanto da primeira conjugação, da segunda e da terceira, são iguais. Então, eu tenho cante, vende, parte, radical. Aqui em cantarei, o a é a vogal temática, o ré é a desinência modo temporal e o i é a desinência número pessoal. Em vender, o é a vogal temática, o ré a desinência modo temporal e o i é a desinência número pessoal. O mesmo acontece com o partirei. Quero chamar a atenção de vocês para eles cantarão. Aqui nós temos o radical, que é o cante, o a, que é a vogal temática, o ran, que é a desinência modo temporal, e o o, que é a desinência número pessoal. O mesmo vai ocorrer aqui em relação ao verbo vender, só vai mudar a questão da vogal temática em vender, que aqui é o é, lá em cantarão é o a, né? Canta, e o partirão, parte, o i aqui é a vogal temática. Então, assim é flexionado o futuro do presente do indicativo. O futuro do pretérito. Bem, nós temos aí em relação ao futuro do pretérito as desinências ria e rie, também desinência modo temporal. Então, veja, o verbo é conjugado da seguinte forma: eu cantaria, eu venderia, eu partiria. Então, a terminação é a mesma. Temos, então, radical, vogal temática e desinência modo temporal. Aqui eu destaquei o vós cantaríeis, então eu tenho cante, que é o radical, o a vogal temática, rie é a desinência modo temporal e is é a desinência número pessoal. Então, a mesma coisa que em venderíeis, esse rie é a desinência modo temporal e o is a desinência número pessoal. Eles cantariam, então eu tenho aqui o cante, que é o radical, o a, que é a vogal temática, o ria, que é a desinência modo temporal, e o m, que é a desinência número pessoal. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido como é que esses verbos eles são conjugados, como é que eles são estruturados. Eu vou deixar aqui esse link, né, com vocês, que qualquer dúvida que vocês venham a ter sobre conjugação verbal é só acessá-lo e saber como se conjuga determinado verbo, ok? Qualquer dúvida, vocês podem estar enviando suas dúvidas aí para o meu privado ou para o grupo. E até a nossa próxima aula.